que nós vamos comentar hoje nasceu de um pensamento, né, irmãos? Esses dias eu tava na verdade, irmãos, eu tinha chegado de uma caminhada com o Lucas, quando a gente caminhava, né, Lucas? Porque já faz umas 2 semanas que eu não sei o que é isso. E eu lembro que quase sempre eu chego em casa, a gente coloca no aplicativo, né? E aí, às vezes, quando eu chego, eu mando pro Lucas, às vezes eu compartilho e tal. E aí eu me lembro que quando eu cheguei em casa, aquele dia, eu olhei lá a quantidade de percurso que a gente tinha caminhado, e me veio uma frase na cabeça, né? Que é uma frase que muitas vezes as pessoas hoje eu acho que menos, né? Ou as pessoas fazem menos exercício ou elas postam menos, né? Que é aquela famosa tá pago, né? Sabe, o pessoal escreve, tá pago, hoje tá pago. Fez a caminhada, foi lá na academia, puxou lá o tanto de ferro que queria puxar, e aí coloca lá, né? Posta e coloca, tá pago, tá pago, tá pago. E eu me lembro quando eu cheguei em casa, que eu olhei lá o tanto que a gente tinha caminhado, essa frase me veio na cabeça, né? Essa conjunto dessas 2 palavras, e ao mesmo tempo que aquilo veio na minha cabeça, geralmente eu não me lembro de ter postado isso, tá pago. Se eu postei poucas vezes, mas isso veio na minha cabeça, mas ele veio falando de outras questões, né? Que eu imagino, né? Quando a pessoa ela posta lá que tá pago, ela faz uma caminhada, ela está assumindo que aquilo que ela está fazendo é uma dívida com ela mesma. Não é verdade? Ela está dizendo, olha, o meu corpo, a minha cabeça, o meu físico, né, a minha saúde, ela depende disso, ela precisa disso. Então, eu estou em dívida comigo. Então se eu estou aqui fazendo meu exercício, eu estou aqui cuidando da minha saúde, e eu cumpro aquela sessão que eu tinha predisposto a fazer, então está pago. Então ela entende que ela realmente pagou o que era devido à sua saúde, ao seu corpo, à sua mente. E a pergunta é, será que dentro daquilo que deveria ser as nossas obrigações, será que nós poderíamos colocar esse selo? Está pago? E é sobre isso que eu quero comentar com os irmãos. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 22, versos 17 a 21. Nós vamos olhar alguns textos e vamos ver se a gente consegue colocar um carimbinho de tá pago em tudo aquilo que de fato nós deveríamos nos sentir na obrigação de cumpri-los. Ou a gente pode chegar no final da noite e falar, isso daqui não tá pago não. Amém? Mateus capítulo 17, verso 21, vai dizer o seguinte: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esse efígie e essa inscrição? Dizem-lhe eles: do César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então aqui, irmãos, quando alguns homens vão tentar Jesus, eles falam: Jesus, deve ou não pagar imposto? Então nós conhecemos a história, né? Israel, ele está no seu território, mas ele está debaixo de um governo romano. Eles não foram exilados em Roma, eles não foram capturados como foi o cativeiro babilônico, o assírio, não. Eles permaneceram em Israel. No entanto, havia uma série de obrigações que eles deveriam cumprir. Eles estavam debaixo de um governador romano, por isso deveriam cumprir algumas ordens, e entre eles o pagamento de tributos. Não à toa, irmãos, é uma das profissões mais odiadas na Bíblia, né, relatada na época de Jesus, era o publicano, o famoso cobrador de imposto. Por quê? Porque ele era judeu cobrando imposto de judeu para dar romano. Então ele era tido como um traidor, como um antipatriota. E aí, para mexer com essa linha nacionalista, na intenção de ou colocar Jesus em maus lençóis com os judeus, ou colocar Jesus
contra o Império Romano, eles então decidem colocar essa questão em pauta. Olha, Jesus, e aí? O que você tem para dizer para a gente? É lícito pagar o tributo ao governo romano? E Jesus sabia aonde eles queriam chegar, o que eles queriam. E Jesus, irmãos, ele, numa tacada muito simples, mas muito sagaz, ele diz assim: me mostra então um dinheiro, me mostra uma moeda. E aí eles mostram a moeda, e já na época havia as impressões daquela moeda, né? Havia o rosto do imperador e havia as inscrições ali que indicavam que eram do Império Romano. Ele estava dizendo, era assim, olha, qual é a marca que tem aqui? Qual é a marca que tem nesse metal? É a marca do César. E aí Jesus então emenda: dá a César o que é de César, e vocês dão a Deus o que é de Deus. Aqui, irmãos, fica muito claro que Jesus não está lutando contra o imposto. Aliás, Jesus não é apenas esse capítulo que Jesus, ele diz aqui acerca da cobrança dos impostos. Jesus, uma outra vez, foi questionado por um dos seus discípulos, que ele sim, o discípulo dele foi questionado por que ele não pagava imposto. Jesus pergunta: de quem que eles cobram o imposto? Dos filhos ou dos alheios? Falou, dos alheios. Falou assim: olha, aqui não tem problema nenhum, vai lá, pesca, você vai pegar um dinheiro, você vai pagar o meu imposto e o teu imposto. Agora, irmãos, a questão do imposto, é óbvio que eu não vou tratar apenas a questão de você deve pagar os seus impostos, mas o imposto, ele é uma obrigação civil. Nós, irmãos, temos obrigações civis para cumprir. Nós temos uma obrigação social para cumprir. E nós não podemos, irmãos, tentar viver ou em busca de uma vida plena em Deus e ficar alheio ao que de fato acontece na sociedade. Nós precisamos, como bons cristãos, envolvermos nas questões sociais. Quais são as causas, as mazelas? É óbvio, irmãos, que uma das ideias do tributo é fazer o amparo social. A gente sabe, irmãos, que por uma série de motivos nem sempre isso acontece na íntegra ou acontece do jeito que deveria acontecer. Mas o pagamento de um imposto, o pagamento de um tributo é a participação do indivíduo no meio da sociedade. Para quê? Para que se tenha uma infraestrutura, para que algum nível de melhoria alcance as outras pessoas. Ou seja, é a minha contribuição social, é a minha parte dentro desse contexto social. E aí, irmãos, nós temos que nos sentir de alguma maneira devedores, como se diz, a questão da sociedade. Nós não podemos viver uma vida cristã alienada da vida social. Isso não funciona, isso não é assim. Em algum momento, irmãos, existe uma grande ruptura, se me fala a memória, a partir do iluminismo, há uma grande ruptura entre igreja e Estado, né? Na verdade, irmãos, a ideia de separar a igreja de Estado, ela não nasce no Estado, ela nasce na igreja. A igreja diz: o Estado não pode intervir, o Estado não pode ter paixão religiosa, justamente para que não haja uma interferência. Mas isso não significa que nós, como cristãos, não devemos dar a nossa contribuição social, que nós não devemos nos envolver com as questões sociais, ter preocupações sociais, olhar a causa social, olhar a preocupação social. A gente não pode ver a lei, irmãos, aqueles que vivem na miséria, que vivem na pobreza, que vivem em estado de vulnerabilidade. Nós não podemos viver uma vida dizendo: eu estou salvo, eu tenho uma promessa de vida eterna, a minha família está debaixo da graça, então o mundo que se exploda. Isso não pode ser assim. A gente não pode olhar para um mundo miserável, a gente não pode olhar como números que nós temos olhado, onde o número de analfabetos cresceram, a educação ficou extremamente prejudicada por causa da pandemia, a saúde ficou extremamente fragilizada, o mundo polarizado, as discussões tolas, e a gente fala assim: quer saber, daqui a pouco a gente vai para o céu mesmo, daqui a pouco Jesus volta, daqui a pouco tudo muda, o meu negócio não é com esse mundo, meu negócio é o céu. Embora nós não devemos ser apaixonados por esse mundo, nós estamos no mundo. E nós precisamos orar a Deus e perguntar: Deus, qual é a minha devida contribuição? Como que eu devo contribuir com essa sociedade? Como que eu devo contribuir com as causas, com as angústias, com as mazelas? E aí a gente pode então colocar o famoso carimbinho, né? Tá pago. Tá pago.
Não é só uma questão de pagar imposto, irmãos. Pagar imposto é obrigatório. Quem não paga imposto fica com o nome negativado, tem uma série de problemas. A questão não é essa. A questão não é só tirar dinheiro do bolso e pagar. É nós entendermos que a minha vida, ela faz parte de um contexto social. E ela precisa, irmãos, se sentir responsabilidade. Aquilo que é social. Eu já comentei aqui algumas vezes sobre essa questão das coisas públicas, né? Isso daqui é público. Quando a gente fala que uma coisa é pública, a minha percepção, quando a pessoa fala, isso daqui é público, é como se ele dissesse assim, essa coisa não é de ninguém, essa coisa aqui não tem dono, quando na verdade, não é que aquela coisa não tem um dono, na verdade aquela coisa tem muitos donos, inclusive eu, inclusive você. Uma praça é um lugar público, não significa que a praça não tem dono, na verdade, ela tem vários donos, sou eu e é você. Não é que a rua não tem dono, não é que a luz da rua não tem um dono, não é que o esgoto não tem um dono, não, ela tem um dono. Eu e você. E nós temos que ter essa palavra, né, que muitas vezes se encontra dentro das empresas, esse senso de pertencimento. Isso é meu. Isso é meu. Às vezes, até quando a gente fala das questões do nosso país, irmãos, a gente tenta fazer, erroneamente, ao meu ver, a gente tenta fazer uma ruptura entre nós e o Estado, quando na verdade a nossa alma deveria desejar muito uma mudança nacional, um desejo grande de justiça social, que os mais vulneráveis, irmãos, fossem atingidos pelas causas políticas, fossem atingidos por políticas públicas adequadas. Nós deveríamos ter esse anseio, irmãos. Em algum momento a igreja, uma parte da igreja, por uma ideia dela, talvez totalmente equivocada pelo extremismo, ela simplesmente abandonou essa ideia. Quando nós percebemos que muitos homens, irmãos, olharam e entenderam o seguinte, que se eu quero levar o evangelho, eu preciso atingir a minha sociedade. Homens como Calvino, irmãos, que quando chega em Genebra era conhecido como o esgoto da Europa, irmãos. E hoje o que Genebra é? O que a Suíça é? São lugares de alta qualidade de vida. Uma refeição em alguns lugares, por exemplo em Genebra, uma refeição é caríssima. De tão elevado que é o padrão lá. Então nós vemos, por exemplo, instituição de faculdades, lugares de pensamento, de livre pensamento. Quem fez isso? Muitas vezes a igreja está envolvida, irmãos. E agora, irmãos, parece que quem é cristão não pode estudar, não pode viver ali uma vida de estudo intenso, não pode se formar. Por quê? Porque daqui é do mundo. Não é, irmãos, daqui é uma questão social. Como que a gente quer que as pessoas conheçam a palavra se nós ainda temos analfabetos, irmãos? E eu não estou falando de analfabeto lá no Ribeirinho, não. Eu não estou falando de gente que está no meio da mata. Não estou falando, não. Estou falando de gente que vai para a escola, mas não aprende a ler e escrever. Pode saber ler e escrever, juntar as palavrinhas, sabe? Cruzar as sílabas, mas não sabe fazer uma interpretação de texto. Você escreve, a pessoa lê e ela não entende. Por quê? Porque ela realmente não é só juntar sílabas. É uma questão de raciocínio, de interpretação, de entendimento do texto, de entender que tem uma frase, que tem uma vírgula, que tem um ponto final, que tem uma sequência. Aquilo ali prejudica o entendimento. E se isso não é resolvido na sociedade, irmãos, nós então temos dificuldade com a própria Bíblia. Eu não sei se os irmãos acompanharam uma vez. É uma história, já viu aquele ditado? É cômico se não fosse trágico, é trágico se não fosse cômico? É mais ou menos isso. Um dirigente, um rapaz que cuidava de uma igreja, um homem, um senhor. Ele lê um texto na Bíblia, irmãos, e aqui eu não vou nem entrar no mérito se foi mal intenção dele ou não. Ele lê lá a Bíblia, ele pega a Bíblia e dá uma lida nela. E lá no texto diz assim, ele lê desse jeito, pega a mulher do seu amigo e adultera com ela. E aí, irmãos, mas eu não sei o que é mais doido, se é o cara ler o texto desse jeito, ou se é o marido deixar o negócio acontecer. Porque ele foi lá conversar com a família. Aí o marido falou, se está escrito na Bíblia, pastor, vai lá, bora, né? Leva minha esposa embora. Eu não sei quem é mais doido. E aí o cara vai, e aí aquela repercussão, e vai jornal, aí vai o repórter entrevistar o pastor, aparentemente um rapaz, um homem simples, e ele fala, não, tá na Bíblia, eu fiz aqui conforme diz as escrituras, tá? Ele falou assim, você pode me mostrar? Posta aqui, ó, pega a mulher do teu amigo, eu acho que até um texto de Oséias,
e adultera. Aí deixa eu ler. Aí ele fala assim, não, não é adultera, é adúltera. Não é um ato, é uma qualidade. Se a gente não entender, irmãos, que questões sociais podem afetar sim a vida da igreja, que questões sociais são importantes para nós, então nós estamos devendo essa parte, irmãos. Então a gente não pode colocar o carimbinho, tá pago lá. Então nós temos obrigações sociais. Agora, olha o que Paulo vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 32 e verso 33. Ele vai dizer o seguinte: e bem quisera eu que estivesse sem cuidado, em algumas traduções, não fosse casado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Como há de agradar o Senhor? Mas o casado cuida das coisas do mundo. E como há de agradar a mulher? Paulo está aqui dizendo o seguinte: olha, eu quisera que vocês não se casassem, ficassem como eu, né? Mas se vocês não conseguem, então que se casem. Eu gostaria que vocês não casassem. Por qual motivo? Porque se vocês não se casassem, vocês vão ter tempo dedicado a cuidar das coisas do Senhor. Mas uma vez que você está casado, você precisa dedicar tempo para a sua casa, dedicar tempo à sua família. Você tem outras obrigações. E aqui, irmãos, o trecho que ele usa é: você tem coisas com o mundo. E nós temos essa obrigação, irmãos. Tem uma personagem da história da igreja que eu acho ela engraçada. Porque imagine, irmãos, se ainda hoje, por exemplo, se a gente chegasse aqui e falasse assim: irmãos, tem uma irmã da nossa igreja que simplesmente deixou marido e filhos em casa, pegou um táxi, pegou um Uber, pegou um carro, um avião, um navio, e decidiu fazer missões por conta dela por 4 meses, mas agora todo mundo, não avisou ninguém. Hoje ainda seria um escândalo, não seria, irmãos, falar uma coisa dessa? Como a irmã? Como assim? Pois bem, irmãos, lá no século XIX teve uma mulher que fez isso, largou a família e os filhos e foi evangelizar. Aí você fala: não, é que ela estava cheia de Deus. Não, ela podia estar cheia de Deus, mas ela estava faltando princípios na vida dela. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos sim ter uma vida dedicada ao Senhor, mas uma vez que nós contraímos o matrimônio, uma vez que nós decidimos formar família, nós temos uma obrigação familiar. Nós temos uma obrigação do cuidado. E olha que interessante, irmãos, porque Paulo não está dizendo assim: olha, já que você casou, você precisa dividir tempo com a sua diversão e o seu casamento. Já que você casou, você tem que abrir mão do seu hobby, o seu casamento. Já que você decidiu casar, você tem que repartir o tempo que era dos seus amigos com a sua família. Não, a questão aqui é servir a Deus e a família. Está dizendo o seguinte: uma vez que você casou, entenda o seguinte: cuidar das coisas de Deus é extremamente importante, mas você contraiu uma obrigação. Você contraiu uma situação que necessita da sua dedicação e você precisa se dedicar a isso. Eu acho interessante, irmãos, porque se a gente falasse assim: olha, uma vez que eu casei, eu vou ter menos tempo com os meus amigos, eu vou ter menos tempo com as minhas atividades, eu vou ter menos tempo com outra coisa, quando na verdade Paulo está dizendo o seguinte: quando você casar, não é que você vai ter menos tempo com essas coisas, que também vai, e tem que ser assim, mas você também tem que aprender que você vai deixar de fazer coisas para o Senhor. Porque tem que ser assim. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos uma obrigação. Fala: nossa, pastor, que palavra doída, obrigação. Porque quando alguém me diz que eu sou obrigado a alguma coisa, eu me sinto que eu estou preso. E é verdade, você está preso, você tem uma obrigação. Quando nós temos uma obrigação, significa que nós temos um compromisso que nós não podemos transferir para ninguém. É nosso. O cuidado do meu casamento, o cuidado do meu filho, eu não posso transferir para outra pessoa. Eu não posso transferir o cuidado da minha família para a igreja. Eu não posso transferir o cuidado da minha família para os meus pais. Eu não posso transferir o cuidado da minha família para os meus irmãos, para os meus cunhados, para o meu sogro, para a minha sogra, para os meus amigos. Eu não posso. Ela é minha. Eu contraí. É minha obrigação. André, às vezes eu brinco com a André, a gente vai conversando sobre algumas coisas. E a André, às vezes, sabe que eu não tenho muita paciência com uma coisa, irmão. Me perdoe a expressão, eu não tenho paciência com homem frouxo. Eu não tenho, de jeito nenhum. Camarada que não... que você olha assim, sabe? Aquele cara assim, que se o mundo acabar em barranco, ele morre encostado. Eu não tenho paciência.
Porque ele vai reclamar, e assim, ele vai reclamar do mundo, ele vai reclamar do sol, ele vai reclamar da lua, ele vai reclamar que faz frio, ele vai reclamar que faz calor, e ele não vai fazer o que tem que ser feito, quando ele assumir uma obrigação, ele assumir um papel. É a mesma coisa, irmãos, vale para as mulheres. Ah, mas aí eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que ser daquele jeito, mas eu tenho que... Tem, porque você assumiu uma obrigação. E aí a gente tem que todo dia, né, irmãos? Chegar lá e bater o carimbinho. Tá pago. Já pensou, irmão, se você chegasse na sua casa, o maridão chegasse em casa, fosse lá e lavasse a louça, arrumasse o banheiro, e ele postasse, né, de regata, bermuda e colocasse assim, ó, homem do lar, tá pago. Já pensou essa imagem? Sabe, do marido chegar em casa, a mulher fez aquela janta gostosinha, não porque ela tá obrigada, mas porque ela ama, tá lá, aí chega lá e fala assim, vida de mulher, aí tira a foto aqui com o marido na mesa, aquela mesa bonitona, tá pago. Porque a gente contraiu uma obrigação, irmãos. Quando nós casamos, nós adquirimos uma obrigação. E nós deveríamos ter esse senso de que nós não podemos dormir devedor daquela obrigação. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 3, verso 8, irmãos. Romanos, capítulo 3, verso 8. Diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Não deva nada a ninguém. Nada é nada, né, irmãos? Nada no grego é nada. Ok? Nada no grego é nada. Não deva nada a ninguém. A não ser... Se eu devo, o que eu constitui? Uma obrigação. Se eu estou devendo, eu tenho uma obrigação de, no mínimo, prestar contas. Não tem aquela parábola dos devedores? Do homem que chama eles e fala assim, ó, vou prender vocês. Aí o cara chega e fala, não, meu senhor, tenha piedade de mim. Olha, tem paciência comigo, eu vou te pagar. Ele não teve dinheiro, mas ele pelo menos prestou contas. Falou, eu não consigo pagar, mas olha. Então assim, Paulo está dizendo, não deva nada a ninguém. Mas se tem uma coisa que vocês têm que se sentir devedores, é no amor. E quando a gente é devedor, irmãos, a gente tem obrigação. Então, nós deveríamos, irmãos, quando alguém nos ofende profundamente, por causa do amor, nós deveríamos perdoar. E quando nós perdoarmos, nós deveríamos postar, tá pago. Perdoei quem me ofendeu. Ajudei quem precisou. Vivi uma vida de retidão. Gastei meu tempo ajudando outra pessoa e não fazendo meus próprios interesses. Porque a Bíblia diz que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Ele não arde em ciúmes, ele não se comporta de forma inconveniente. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais se acaba. Então, nós deveríamos sempre nos sentir como devedores em amor. Quando alguma coisa viesse dizer pra gente que não é problema nosso, que a gente não deveria se envolver, que isso é coisa dela, que isso é coisa dele, que nós deveríamos viver a nossa vida, que nós deveríamos estar sentados comendo nossa pipoquinha, e nós falamos, não, eu devo amor. Então nós devemos ter um senso de obrigação. Por causa do meu amor, eu me sinto devedor naquilo que faço. Jesus não tinha obrigação nenhuma, irmãos, de redimir o homem. Mas por causa do amor dele, ele se colocou debaixo de uma obrigação. A Bíblia diz que ele foi fiel à morte e morte de cruz. Por que ele foi fiel? Porque tinha um plano e ele foi submisso ao plano. O seu plano baseava-se no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por causa deste plano, ele se submete a vir à terra, a esvaziar da sua glória, a se achar em figura humana e ir à morte, morte de cruz. Ele foi fiel até a morte, ou seja, por causa do amor, ele se colocou no ato de obrigação em cumprir o plano de Deus. E nós deveríamos nos sentir na obrigação de amar. E quando eu tenho a obrigação de amar, logo constitui-se uma dívida que eu tenho que pagar. Ou seja, quando nós expuséssemos a nossa vida em amor, nós poderíamos ir lá e postar, tá pago, tô amando meu irmão, tô cuidando dele, tô sendo paciente com os fracos da fé, tô sendo exemplo dos meus irmãos, tô abrindo mão de direitos para que o meu irmão não tropece. Eu estou abrindo mão de fazer algumas coisas, não porque é pecado, para que eu não escandalize, para que eu não coloque uma pedra de tropeço na caminhada do meu irmão. Sabe por quê? Porque eu amo ele, então eu me sinto no dever de fazer isso. Às vezes, irmãos, eu percebo assim. Eu comentei isso na segunda-feira com alguns irmãos.
lá no nosso curso que nós estamos ministrando, a Vila Jaguara, nós vivemos num mundo tão singularizado, onde a evidência é tanto na pessoa, você é especial, você é o máximo, você é o tchucu-tchucu de Jesus, você é o queridinho de Deus. A ideia está tão singularizada que qualquer coisa que pareça que vai arranhar essa figura, né, esse personagem tão amado, tão querido, tão próprio de Deus, que quando isso parece que vai arranhar, a gente grita. Quando na verdade, irmãos, nós devemos entender que o coletivo é mais importante do que o meu eu. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção. Fala a memória, acho que é o capítulo 9 de Romanos. Se não for o 9, está por ali. Acho que é o 9 mesmo. Paulo chega a dizer o seguinte, que ele estava disposto a ir para o inferno se a nação judaica se convertesse. Fala, meu Deus, pastor, onde que Paulo estava com a cabeça? Tava doido? Não, irmãos. Paulo estava dizendo o seguinte, é óbvio que Paulo sabia que isso não ia acontecer. Mas Paulo está dizendo o seguinte, eu estou disposto a sofrer a mais dura penalidade a fim de que toda uma nação reconheça o Senhor. Eu estou disposto a sofrer a mais dura sentença para que o meu povo alcance a mais alta glória. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele levou sobre ele a maior alta sentença para que nós provássemos da maior glória. Porque ele se colocou em amor e ele se colocou como alguém que devia a nós, quando na verdade ele não devia nada. E nós, irmãos, deveríamos assumir a responsabilidade de sofrer algumas questões para que outros vivessem em algum estado de glória. Amém? E quando isso acontecesse, nós deveríamos colocar, está pago. Amém? Eu quero terminar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 28 e 29. Amém? Diz assim. 1 Crônicas 16, versos 28 e 29. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas, entreguem seus átrios. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Eu gosto da expressão quando diz assim, dei ao Senhor a glória devida. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos, quando a gente está trabalhando, a gente é contratado, ninguém é contratado às cegas, amém, irmãos? Ninguém diz assim, trabalha aí e no final eu vejo quanto eu te pago. Alguém já trabalhou assim? Eu nunca trabalhei, alguém já trabalhou? Só se for num caso de extrema necessidade. Você fala assim, ou é isso ou eu não tenho nada, eu vou ter pelo menos alguma coisa. Mas em via de regra, o que a gente faz? A gente negocia antes, não é verdade? Chega lá, senta e fala, o serviço é esse, aí você fala, o preço é esse, a empresa paga isso. Mas a gente sabe por quanto nós fomos contratados para prestar aquela atividade, aquele serviço, aquele trabalho, ou entregar aquele produto. Aí vamos dizer que você foi contratado para ganhar 10 mil reais. Amém? Vocês estão sem fé, né? Amém? Aí eu bem pentecostal. Profetiza aí, irmão, agora que você vai. Aí você foi contratado para receber 10 mil reais. Amém? Isso, amém. Aleluia. Manto. Aí, você trabalhou ali, e você trabalhou pensando lá naqueles 10 mil. Final do mês, 10 mil reais. Pá, vou comer, vou pagar tal conta, vou fazer tal coisa, vou guardar tanto. Já está fazendo planejamento. Você já não gastou, né, irmãos? Já não gastou lá atrás. Aí quando chega no dia de pagar, chega no dia do pagamento, a pessoa chega, te dá um envelope, você fala, muito obrigado. Quando você abre assim, você enxerga lá 500 reais. Aí você volta e fala assim, eu acho que você me deu o envelope errado. Esse envelope não é meu. O meu envelope deve ser outro. Procura aí, não, esse é o envelope. Fala, não é o meu envelope, porque eu não combinei esse valor. Lá, há 30 dias atrás, eu combinei um outro valor com você.
Falou, não, mas é isso que eu vou te dar. Daqui é seu. Falou, não, é que você não está entendendo. É que nós acordamos uma coisa. E agora, na hora de você me pagar, na hora de você me dar o que é meu, na hora de você me entregar o que me é devido, você não está fazendo, você está fazendo, mas não é que você está fazendo nem metade. Na verdade, você não está fazendo nem um quarto. Na verdade, você não está fazendo nem 10%. Está fazendo bem menos do que a gente combinou. Não, mas é isso que eu vou te dar. O que está acontecendo? Eu não estou recebendo uma coisa que é devido. Agora, irmãos, vamos lá. Vamos amarrar o pensamento, né? Quando a gente vem para Jesus, e para mim essa expressão ela é verdadeira, a gente vem para Jesus. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, e essa expressão também é uma expressão verdadeira, embora Jesus diga, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolheste a vós, para que vá de fruto e vosso fruto permaneça, João vai dizer que todos aqueles que o receberam, ou seja, eu recebi o Senhor, eu aceitei Ele, eu reconheci Ele na minha vida. Quando nós fizemos isso, o que nós declaramos? Que Jesus, Ele é o quê? Que Deus é o quê? Jesus é o quê sobre nós? Ele é nosso Senhor e Salvador. E nós não podemos entregar nada menos para Ele do que isso, irmãos. Do que Ele é Senhor. Não dá para a gente chegar para Deus e falar assim, Deus, seguinte, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu amo o Senhor, você tem promessa de vida eterna, tudo é lindo, tudo é belo, se eu morrer eu vou ressuscitar, Deus vai me dar um corpo glorificado, eu vou viver eternamente, adorando o Senhor, conhecendo o Senhor, andando, vai ser uma bênção esse dia, e a gente fala, glória a Deus por isso, mas na hora de viver a nossa vida, a gente não entrega o que nós devemos entregar para Ele. A gente declara que Ele é Senhor da vida, mas no frigir dos ovos, na caminhada do dia a dia, a vida é mais nossa do que de Deus. A gente decide mais por nós do que deixa Deus decidir pela gente. A gente está mais disposto a fazer o que é nosso do que propriamente a ficar preocupado com as coisas que são de Deus. Os irmãos têm falado aqui, né, têm batido no texto de Ageu, e o texto de Ageu é esse. Vocês dizem, não é tempo de construir a casa do Senhor. E eu já disse isso aqui quando nós fizemos o estudo do livro de Ageu. Essa palavra no hebraico, não é tempo, ela quer dizer, não há um sinal, não há uma evidência. Então o povo está olhando e fala assim, olha, eu não vejo um sinal, uma evidência, um motivo. Não tem nada que me leve a crer que agora é a hora de construir. Aí fala, vocês não conseguem enxergar evidência para aquilo que é meu. Mas para aquilo que não é de vocês, vocês até arranjam coisas que não existem. Irmãos do céu, vou falar uma coisa para os irmãos. O que eu vejo às vezes as pessoas usando texto erroneamente da Bíblia para fazer a vontade dele é uma coisa enorme. Eu me lembro de uma vez, eu acho que o rapaz estava chateado, devia estar chateado, nervoso. E aí ele pegou um texto da Bíblia, irmãos, e falou assim, colocou lá, olha aqui o que está escrito. E Deus disse, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e me acharão. Eu falei, não, ele não fez isso. Aí eu fui lá, no privado, falei, amado, amado de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Não foi Deus que disse isso. Isso daqui quem falou foi a sabedoria. É a sabedoria que está dizendo, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e me acharão. Não é Deus que está dizendo esse negócio. Mas às vezes a pessoa lá, sabe, tem aquele atrito, aquele rancor, ou leu equivocado, fala, está aqui, e não é. Então, a gente tem que dar a Deus o que é devido. Eu não sei vocês, sabe quando você participa de amigos secretos de empresa? Aí o pessoal coloca o nome, aí quando você vai ver a lista de nomes, você percebe que na lista tem o presidente da empresa, tem o gerente, tem o diretor. Aí você fica torcendo para não pegar os caras. Por quê? Porque você fala o que eu vou dar. Não é verdade? Você fala, o que eu vou dar para esse camarada? O camarada tem tudo. Vou dar uma Havaiana azul? Porque ele não deve ter uma Havaiana azul. A Havaiana dele deve ser colorida. Então a gente fala assim, ai, tomara que eu não pegue fulano, porque o que eu vou dar? O que eu vou dar? Nós deveríamos ter a mesma preocupação quando nós falamos de Deus. O salmista falava sobre isso. O que darei ao Senhor pelos seus feitos? O que eu posso entregar para o Senhor?
A oração de Salomão era essa: Senhor, o que eu vou fazer para o Senhor? Porque nem os céus dos céus pode te conter. Vou fazer uma casa aqui, vou construir, vou dar a melhor madeira, vou dar o melhor ouro, vou colocar as coisas mais lindas, vou trazer os homens mais habilidosos para construir o negócio. Mas olha, eu vou dizer uma coisa: essa casa perto do Senhor não é nada, porque nem os céus dos céus é capaz de conter o Senhor. Esse sentimento que a gente está entregando alguma coisa para Deus é tudo que a gente tem, mas é menos do que Ele merece. A gente deveria dar muito mais, a gente deveria honrar Ele muito mais, a gente deveria amar Ele mais, a gente deveria evidenciá-lo ainda mais. Nós deveríamos dar tudo para Ele. Por quê? Porque Ele é digno de receber. A gente deveria chegar num culto, irmão, sair dele e postar assim: olha, hoje eu dei menos do que Deus merece, mas é tudo que eu tenho para dar, está pago. Amém, irmãos? Que a gente não poste somente os nossos esforços físicos ou de estudo para dizer que está pago. Que a gente se sinta engajado com a sociedade. A gente se sinta responsável pelo contexto familiar. A gente se sinta responsável pelos irmãos. E a gente tenha um desejo profundo, irmãos, de dar a Deus o que é de Deus. Que a gente coloque em toda a nossa vida um selo: está pago. A quem honra, honra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir essa graça de Deus. Desafio da semana. Brincadeira, irmãos. Não vou fazer isso não. Vamos orar, vamos pedir para Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti nesse momento. Nós olhamos para a Tua santa e amada palavra, Senhor, e nós percebemos que há uma série de questões que necessitam do nosso cuidado, necessitam da nossa atuação. Nós sabemos, ó Pai, que nós muitas vezes nos sentimos tão ocupados, tão desgastados com uma série de coisas, Pai, mas nos ajuda a equilibrar a nossa vida, de maneira que a gente não faça uma coisa muito boa, Senhor, e descubra outra, que a gente dedique a nossa vida a uma coisa e no final a gente está deixando outra coisa, Pai. Se tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso contexto, nos dá graça para que possamos no Senhor cumprir todas essas etapas. Que a gente possa cuidar da nossa sociedade, que nós possamos cuidar da nossa família, que nós possamos cuidar dos nossos amados irmãos, que nós possamos honrar ao Senhor, dar ao Senhor a glória que lhe é devida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos essa graça sobre nós. Se porventura, Senhor amado, a gente encontrou algum selo que nós ainda não podemos carimbar, se a gente entendeu que existe alguma área da nossa vida, essas que eu citei, ou talvez outras que o próprio Espírito foi ministrando ao coração, que ainda a gente não pode colocar um carimbo de está pago, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude a colocar esse selo, a colocar essa marca, a colocar, Senhor amado, essa figura na nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o Senhor que tem o poder de nos capacitar, de nos iluminar a mente, de nos direcionar pelo caminho que devemos ir, e nós oramos ao Pai, oramos piedosamente ao Senhor, e pedimos a ajuda do amado Espírito Santo, para vivermos essa vida, para manifestarmos a sua glória, e para em tudo e em todas as coisas, sermos plenos, sermos completos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, e que a nossa vida de fato seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim, ó Pai, nós oramos, assim nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Amém, irmãos. Glória a Deus.